Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Hoje eu tô trazendo um vídeo que muita gente tem mandado não só questionamentos pra mim, mas também tem bastante pesquisa no YouTube, que é sobre Itaúsa. Pra você que tá montando uma carteira previdenciária, pra você que gosta de receber dividendo, você pode se lembrar, se você investe há mais tempo assim como eu, que Itaúsa era uma empresa que muita gente olhava com bons olhos e falava, pô, essa daqui é uma boa empresa pra você que quer dividendo, isso daqui paga consistentemente, paga um yield alto. Mas o que a gente viu, pelo menos nos últimos 2 anos aí, é que Itaúsa tem deixado bastante a desejar no que se diz respeito a recebimento de dividendos, no que se diz respeito a pagamentos altos, né, de proventos. Ela paga, claro, mas paga pequeno, né, paga pouco. E aí a questão que fica é, ainda vale a pena comprar Itaúsa voltada para uma carteira previdenciária ou você tem que usar esse capital, esse dinheiro para comprar outras empresas? Hoje eu quero trazer um pouquinho dessas informações aqui no vídeo, então não se esqueça de já deixar o seu like, de comentar qualquer coisa. Bom dia, boa tarde, boa noite, um emoji, obrigado pelo vídeo. Qualquer comentário ajuda demais e, óbvio, se inscreva no canal para você não perder nenhum dos vídeos, porque sai todo dia, né, às 8h15, um vídeo novo aqui, beleza? Bora pro vídeo. Bom, beleza, pessoal, só quis trazer primeiro, antes de começar o vídeo, a visão de como que foi andando, né, as cotações de Itaúsa ao longo do tempo. Na verdade, desde janeiro até agora. Então, de janeiro até agora, Itaúsa valorizou aí cerca de quase 12%, tá? A gente tem algumas empresas que valorizaram mais, outras que caíram, assim por diante. Mas ela sempre fica nesse patamar, entre 8,5 a 10 reais, vamos colocar assim, é meio onde Itaúsa negocia historicamente, para falar bem a verdade. Historicamente não, né, mas pelo menos de uns anos para cá. E aí a grande ideia é que a gente sabe que com Itaúsa a gente não tende a ver uma valorização de capital tão grande, e por isso que sempre ficou voltado para uma empresa que, pô, paga dividendo, e seria uma boa, enfim, intenção se você quisesse até se expor a Banco Itaú, por exemplo, que é uma hold que tinha muita participação no banco, e o banco pagava dividendo e, obviamente, Itaúsa distribuía bastante. Mas o que foi acontecendo ao longo do tempo? Tá? E isso é estratégico da própria Itaúsa. Itaúsa foi perdendo, vamos colocar de certa forma, a força dela, que ela só tinha Itaú. Então ela foi, de alguma forma, tá, dando uma diversificada no seu próprio portfólio em algumas outras empresas. Então ela mantém ainda uma grande participação em Itaú, certo? Ela tem ali uma robustez, o banco é muito importante para a empresa, porque grande parte do resultado vem, mas não era como antes. Antigamente a gente tinha aquela ideia de que, cara, você podia até falar que 100% da Itaúsa era Itaú. Não mais. Hoje a gente tem agora maior relevância um pouco, né, pelo menos, nessas outras empresas do portfólio. Então você veja, a gente tem a Alpargatas, que é um do setor bem diferente do setor financeiro, que é o setor de bens de consumo. Você tem a Desco ali para parte ali de materiais para construção civil e celulose. Você tem a parte de saneamento com a EGEA. Você tem a Copa Energia no setor de energia, a NTS no setor de infraestrutura. Então você vai percebendo que a própria Itaúsa está tentando buscar uma certa diversificação voltado para trazer mais resultado, mas não só isso, para também trazer uma ideia de crescimento para a empresa. Isso não é ruim, pelo contrário, isso daqui é bom. Mas quando a gente olha para uma ótica de recebimento de dividendo, de onde vinha grande parte do resultado de Itaúsa e de onde vinha grande parte da robustez do dividendo? Vinha de Itaú. Itaú, que é um grande banco, que é um setor perene, que é um setor que historicamente paga bastante, que é um setor que consegue atravessar boas crises. A gente sempre fala, lembra do setor Best, da plataforma GF, da ideia ali do Luiz Barsi? Bancos, energia, seguradoras, saneamento, telecom. Pô, qual que era o maior desses, né? Qual que, onde Itaúsa tem participação hoje? Onde que era a empresa mais robusta? Era Itaú, que estava num setor bom e uma empresa super perene. Ah, Bruno, mas e aqui em saneamento, e aqui em energia? Também é interessante? É, mas não são empresas que são, pô, gigantescas de resultado e que pagam milhares e milhares de reais de dividendo, como você tem outras empresas do setor. Então, quando a gente via, pelo menos isso aqui é a minha análise, tá? A minha visão. Quando a gente via uma Itaúsa robusta em pagamento de dividendo, era por uma concentração maior em Itaú e, óbvio, né? A gente também tinha um momento onde Itaú também pagava um pouco mais de dividendo, certo? Isso aqui é o que a gente pode olhar no portfólio de Itaúsa hoje e a gente já viu, pelo menos ali indica tudo a diretoria, de que a gente vai continuar vendo essa certa diversificação, que a gente vai continuar vendo a empresa cada vez mais buscando aumentar sua participação em outras empresas também, certo? Mas lembrando, é óbvio, veja aqui o valor do investimento, veja o valor de mercado do Itaú, veja como Itaú ainda é uma empresa mais robusta e mais relevante do portfólio, certo? O que eles falam aqui de distribuição de dividendos, tá? Isso é uma própria apresentação institucional da própria Itaúsa. Primeiro, quando a gente olhava para 2018, 2019, a gente via um payout bem mais elevado, certo? Aqui a gente teve realmente um momento não só problemático, vamos dizer assim, tá, do próprio Itaú, que
precisou pagar menos dividendo por uma conta de regulamentação do Banco Central, então Itaúsa diretamente foi afetada por isso. Só que a gente vê, pelo menos ao longo do que se passa, que talvez Itaúsa não volte a ter um payout tão elevado quanto era antes. Justamente, isso daqui, de novo, é a minha análise, por essa ideia da empresa tentar diversificar um pouco mais, encontrar outros negócios que, para uma ótica de recebimento de dividendo, talvez não faça muito sentido. Então, talvez não faça muito sentido você ter participações aqui em Alpargatas, em Desco, por exemplo. Talvez, se você está olhando para uma ótica mais de dividendo, pô, talvez seria melhor ter ficado mais em Itaú. Eu sei que tem pessoas que acham que não, que uma certa diversificação poderia ser benéfica no futuro, mas para uma pessoa e uma carteira que quer dividendo agora, veja, talvez, e eu digo isso porque eu estou fazendo isso com o meu próprio capital, e eu já tive Itaúsa, não tenho mais, você tem outras empresas que pagam melhores dividendos, que são saudáveis também, que são perenes, e que estão num risco muito relativo à Itaúsa, e a preços atrativos também. Ou seja, você estaria comprando uma empresa muito boa, também a preços atraentes, pagando mais dividendo do que a Itaúsa paga hoje. E qual que é a grande questão aqui? Por que isso tudo está acontecendo? Veja como era a evolução de proventos de Itaúsa, e você pode ver aqui por essa linha azul clara ao longo dos anos. Era uma clara empresa que você teria num portfólio de renda passiva. Porque você tinha não só o crescimento de dividendo, mas você também tinha o crescimento do lucro da empresa ao longo do tempo. Mas agora, o que acontece? Mesmo com o lucro crescendo, a empresa continua distribuindo menos dividendo. Será que isso não é algo que vai ficar para um pouco mais de tempo? E aí eu digo, pode ficar por um pouco mais de tempo pagando menos dividendo e pode no futuro voltar a pagar mais, isso é um fato. Mas se você quer receber a renda passiva agora e você, olhando pela ótica que seu capital é finito, será que não valeria mais a pena você comprar boas empresas que pagam consistentemente, que também crescem, que também, cara, crescem os dividendos hoje? Isso foi o que eu pensei para mim e é por isso que eu vim aqui na minha própria carteira previdenciária e troquei Itaúsa por outras empresas, como por exemplo Taesa, Banco do Brasil, Santander, começando também uma posição super relevante em Klabin, assim por diante. No final do dia, o que eu quero trazer com esse vídeo? Eu não quero que você tome uma decisão com base na minha opinião. Eu quero que você escute, talvez, alguém falando o contrário do que a maioria das pessoas sempre falou sobre Itaúsa. E que eu também falava. Que era uma boa pagadora de dividendos, que era aquela ação que você deveria ter e esquecer na sua carteira, que se você estava olhando para dividendo e não tivesse Itaúsa, você é louco. Porque, na verdade, lembre, sempre pela ótica de que seu capital é finito. Se você não tem dinheiro para tudo, você precisa tomar as melhores decisões com aquele capital que você tem. E eu vejo hoje que você tem boas oportunidades em empresas que continuam crescendo, gerando bons resultados, pagando bons dividendos a preços atrativos também. E Itaúsa, apesar de muita gente concordar que está em preços atrativos, hoje ela não está me gerando uma boa renda passiva. Então, para uma carteira previdenciária, talvez hoje ela não sirva. Talvez para uma carteira oportunidade, você visando também essa volta dos dividendos e uma melhor valorização das ações, talvez, mas nem acho que esse seja o caso. Qual que é a grande ideia? Aqui eu quis te trazer uma informação. É fato que Itaúsa começa a diversificar seu portfólio, é fato que Itaúsa está pagando menos dividendo hoje, apesar de manter a consistência. Dividendo menor, valor baixo. Agora, o que você como investidor deve fazer? Você acha que vale a pena você trocar? Você acha que vale a pena você vender Itaúsa e comprar outras empresas que hoje estão descontadas, dado todo o cenário macro? Ou não? Ou você acha que você tem que continuar aportando em Itaúsa? Comenta aqui embaixo que vai ser muito legal de saber a sua opinião. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, até mais.